Depois a gente mexe. Olá pessoal, tudo bem? Hoje, sábado, é o nosso episódio número 19. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, muito esperado lá nas redes sociais, muita gente mandando mensagem dizendo que vai assistir ou que vai assistir depois da gravação. Quero agradecer ao pessoal que se manifestou aí positivamente. Que bom que a gente está acertando nos convidados, né? Anunciar os nossos patrocinadores: Racan Esfirraria, Las Vegas Lanches, Isolan Calçados, Liga Alegretense de Futebol, Serralheria Lucange, Costurice das Vovós, O Botequinho Lanches e Criarte Sublimações. Tá? É o pessoal que apoia e nos dá condições de manter esse projeto aí, que está disponível no YouTube, no Facebook e também o áudio lá no Spotify. Tá? Quem quiser assistir depois, está lá no Spotify. Agradecer o pessoal que está lá nos acompanhando também, a rede social hoje no Insta, no Face, subiu bastante, tem pessoal curtindo lá, mandando mensagem. Eu acho que tem acompanhado, né, Léo? Está crescendo bastante lá a nossa página. E é justamente isso em virtude dos nossos convidados, das pessoas que a gente traz aqui para conversar com vocês. Então tem crescido bastante a rede social lá. Para nós é bem importante isso, tá? E nos dá certeza de que a gente está fazendo um trabalho legal aí, tá? Então tá. Chervensky, meu vizinho. Meu vizinho. A gente não conversa na zona, mas conversa na A gente não conversa lá a gente, 3 casas assim, não conversa lá, mas conversa mais aqui ou na rua, em qualquer outro lugar do que aqui. Mas é um prazer te receber aqui em Chervensky. Tu é uma daquelas pessoas que a gente já sabia que a gente queria convidar, né? Que legal. E aí todo mundo, quando eu comecei a anunciar lá, comecei a comentar que tu viria, todo mundo, o FIFO. Por que FIFO? Cara, essa história é muito engraçada, porque meu apelido é Boca. Uhum. Meu apelido de Santa Maria, Alegrete. E, aliás, eu ganhei esse apelido nem era por mim, porque eu era primo do Boca. Entendeu? Eu era o Boquinho porque era primo do Boca. Sim. Mas o FIFO foi uma história engraçada, porque, assim, ó, eu tenho uma sobrinha, né, que a gente ficava vendo televisão, conversando e coisa e tal. E um dia eu disse pra ela qual era o significado do meu nome, né? Hipos, né? Cavalo. Daí que veio o Felipe, amigo dos cavalos. Hipos ela não dizia, ela dizia Fifos, que virou Fifo. E só ela me chamava disso, só ela. Sim. Né? Até que ela foi ser minha aluna no colégio, né? Na escola lá, no Colégio Raimundo Carvalho. E aí, no primeiro dia, ela falou tio Fifo, pronto, né? Aquilo pegou em toda a turma e hoje veio Fifo. Sim, todo mundo lá todo mundo falando, Fifo, mas que bom. Mas me diz uma coisa, eu lembro, o primeiro contato que eu tive contigo, que eu lembro, assim, foi quando teve um pessoal aí gravando aquele documentário, Oswaldo Aranha, O Voto é a Revolução. Foi a primeira vez que a gente trocou uma ideia, que a gente conversou. Uhum. Né? Até que era um projeto bem interessante, muito legal, né? Não foi finalizado, programa de verbas, coisa e tal, né? Mas foi ali, então. Foi o que eu lembro ali, a minha lembrança foi ali. Aquela época foi uma coisa interessante, porque tinha vindo em Alegrete o Domingos Meirelles. O Domingos Meirelles estava no auge da Globo, naquele programa. Não era um programa mesmo, temos que Cidade Alerta. Não é Cidade Alerta. Domingos Meirelles era na Globo. Era um programa de linha direta. Todo mundo tinha medo daquele programa, né? E o cara é o seguinte, ele fazia aquele programa, como ele dizia, preciso pagar minhas contas, né? Um apartamento financiado. Uhum. Porque, na verdade, ele era um grande jornalista investigativo, né? E um historiador, com obras bastante premiadas, como 1930, sobre a Revolução de 30, tem uma sobre a Coluna Press, e ele veio para aqui em Alegrete, né? Porque ele estava exatamente construindo aquela obra sobre a Coluna Press. E aí, então, ele veio, eu acabei conhecendo ele. Aliás, ele teve um papel importante, assim, da escolha do meu tema para o doutorado, né? Porque quando ele chegou ali e viu aquela biblioteca particular do Soldarim, tá dentro da Escola Soldarim, ele ficou enlouquecido com aquilo ali, né? E aí, então, ele foi embora e aí montou alguns contatos, assim. Ele começou a aparecer alguns contatos e aí veio esse pessoal que já tinha a ideia de fazer esse documentário. Inclusive, participamos de várias gravações, né? Sim. Inclusive, até pouco tempo atrás, estava no YouTube, tipo assim... Um teaser, né? Sobre mas nunca foi finalizado. Isso.
Mas era um projeto interessante, muito legal, lindo era aquilo, um né? documentário sobre os Zorzal. E eu aproveitei o gancho e o pessoal me levaram junto para Porto Alegre. Eu lembro disso. Olha lá. Aí o pessoal me convidou para ir, eu fui. E tinha um cara que era um livreiro. Sim, né, que era o Mauro. E o uruguaio, Era uruguaio, exato. Isso. Ele tinha um sebo ali na Uruguai, na Rua Uruguai, em Porto Alegre. Exatamente. E aí. Eu vi ele pela última vez, inclusive aqui em Alegrete, na Feira do Livro. Uma das feiras do livro eu vi ele. E tu sabe que aí o pessoal me levou, aí eu fui, me levaram para trabalhar. Trabalhei lá com eles, numa companhia que chamava Camaleão. E aí fiz alguns trabalhos lá com eles, viajei um pouco com eles ali pela serra, ali, foi bem legal aquilo. Foi uma coisa puxou outra, né? Para mim foi uma experiência bem interessante. Que o cara que estava por trás daquilo, que eu estou recordado o nome, depois teve alguns problemas de saúde também. Tinha assim, como é que o sobrenome dele era bem engraçado, acho que meio alemão. Isso, eu não estou lembrado. Mas era um cara Ele tinha amigos aqui em Alegrete, Sim, o Pablo Jefferson Leite, Isso, o Didi, né? Era um amigo dele. Isso, ele tinha boas relações, mas que infelizmente aquele projeto não foi finalizado, né? Mas ia ser uma obra bem interessante, assim. E fui a tua carreira, assim, como professor, tu é da UFSM, né? Sim, sou egresso. Aliás, antes desse egresso da UFSM, eu fiz, assim como o meu amigo Leonardo, né? Nós somos um acadêmico de direito inacabado. Né? A gente não acabou. Né? Eu fiz 4 semestres de direito. Eu era muito jovem, era uma época difícil da história brasileira, né? Nós estamos ali no finalzinho da ditadura militar, né? E aí fui fazer direito, né? E aí lá comecei toda a minha história, o início da minha história, assim, de militância, meu estudantil, assim por diante. E então, quando eu cheguei lá, e a gente começou então a estudar essas obras, que eram os clássicos, né? Tipo, enfim, os tomos que chamavam, né? Do Marx, do Lenin, enfim. É sempre aquela história de que a única ciência verdadeira é a ciência da história. Tipo, por que não história, né? Aí larguei, dentro daquela loucura da pensamento de militância, larguei o direito e fui fazer história. Só que quando eu voltei para Alegrete, né, eu não tinha condições de voltar, né? Entre elas econômicas, aí eu acabei fazendo estudos sociais aqui em Alegrete, que era um grande guarda-chuva que podia dar aula de várias disciplinas, inclusive disciplinas criadas na ditadura militar, como SPB, PB, Moral Cívico, mas sempre esperando a oportunidade de fazer história. Quando eu me formei em estudos sociais aqui, aí sim surgiu, eu trabalhei, aliás, minha primeira experiência como professor foi exatamente junto, depois eu posso contar. Aí então, quando eu juntei uma grana e fui morar em Santa Maria, aí fui fazer história em Santa Maria. E a tua militância como militante estudantil tu começaste lá em Santa Maria? E não, comecei em Bagé. Em Bagé. Foi assim, ó, quando eu cheguei em Bagé, né, guri, imagina, 17 anos de idade, aí logo a gente tava aquela efervescência, né, para várias questões que estavam sendo colocadas ali, né, inclusive era uma cidade de segurança nacional, e lutando para que as eleições para prefeito da cidade, e naquela época tinha 2 forças políticas fortes de esquerda, 3, vamos dizer assim, na cidade, né, uma que eu não tinha nenhum contato, que era o pessoal do PCB, mas eu morava e era amigo do pessoal que a gente chamava os tribuneiros, assim, que era o pessoal do PCdoB, né? Mas eu acabei, por causa de uma amiga uruguaia, né, que ela sempre questionava essa questão do stalinismo, do Partido Único, né, e era a pessoa que eu me dava muito em sala de aula. Era minha amiga, muito mais velha que eu, assim. Ela era filha de um cara que era exilado no Brasil, né? E aí eu acabei indo para um grupo, né, que eu permaneci até o final da minha militância, que era a Resistência, né? A Resistência, então, tinha figuras assim, né, que hoje são figuras importantes da política gaúcha, como Mainardi, Paulo Pimenta, Marcos Rolim, José Fortunati, Tarso Genro. Então, esse povo todo depois se transformaram no Partido Revolucionário Comunista, o PRC, né? E por aí foi minha militância, sempre foi nesse grupo aí, né, que tinha uma força grande, assim, eram grandes referências nacionais, no Acre, por exemplo, a Marina Silva, né, o Chico Mendes, né, então os caras eram do PRC. E no Nordeste, São Paulo, a força política da resistência, depois se tornou caminhando, né, quando unificou tudo, era maior que o PT no movimento estudantil, só estava abaixo, bem abaixo, porque era muito forte, era a famosa viração, né, que era do PCdoB. Né, e fui me incluindo nesse movimento, né,
Toda aquela aí, a luta pelas diretas. Isso aí, né? 82. De 82 em diante, né? E aí eu fui vice-presidente da União Estadual de Estudantes. Daí, quando eu voltei para Alegrete, eu participei ativamente da reorganização do PT. Né? Foi a primeira, de fato, né? Não de direito, de fato, diretório provisório do partido. Tava, né? Foi muito importante daquele momento da reestruturação do PT aqui. Então, essa foi uma militância. E fazer militância naquele período, assim, bom, era aquele período de transição da ditadura para a democracia, né? Eu acredito que tenha sido bem mais pesado do que fazer militância hoje, né? Totalmente pesado, claro que era pesado, porque os órgãos de repressão estavam intactos, estavam atuantes ainda. E sempre aquela história de que, olha para que nós estamos entregando, né, esse país, a questão da democracia, a luta diretas, com certeza, era difícil. Era bem porque eles estavam atuantes ainda, bem difícil, né? bem difícil. E até hoje, os saudosistas ainda, né, eles atuam de certa forma, né? Imagina como a gente andava na cidade, na igreja, Santa Maria, sempre as pessoas, né, ficavam olhando e tal. Sempre tinha aquela história. Eu ainda vivia num mundo extremamente conservador, eu era jogador de deboche, imagina. Como é que eu era visto. E tu imagina assim no interior, né, no Alegrete, por exemplo, né, que a gente sabe que a gente vive numa cidade conservadora, né? Total. E aí as pessoas te enxergar assim, comunista, né? Os vermelhinhos, como eles chamam agora, né? Um comunista. O pior que foi uma coisa bem interessante, assim, né? Eu entrei para a história pensando, que seria a minha grande contribuição para a Revolução, tipo assim. E foi o contrário. Foi cada vez que eu ia me aprofundando no conhecimento de história, que mais me afastando daquilo que me levou a estar ali, sabe? Sim. Foi uma coisa bem interessante, né? Porque eu fazia parte de um grupo que era muito independente, né? Por exemplo, ele era totalmente crítico, né? Por exemplo, ao socialismo soviético, ao stalinismo, ao socialismo em Cuba e coisa e tal. Então era quase um socialismo independente, entendeu? Que também era crítico ao trotskismo, então era bem independente. Isso foi muito bom, né? Porque naquela época, né? Eu digo naquela época, não sei se hoje continua assim, havia uns grandes debates políticos. A gente discutia teses, a gente era obrigado a ler, né? E quando a gente ia nas grandes plenárias, por exemplo, do PT ou plenárias do movimento estudantil, tu tinha que ir muito bem preparado para defender uma posição, e do outro lado tinha um cara tão preparado quanto tu, ou melhor, né? Para defender a posição. Era questão de ideias, né? Esses dias eu recebi uma visita de um amigo que ele era o presidente do PT por um bom tempo e eu era o secretário-geral, que era o Luiz Petter, e nós lembrando isso, né? A gente discutia e ainda saímos, eram muito amigos, a gente saía na noite e o debate continuava, sempre num bom nível. Sim. Né? E isso sim, né? Eu acho que a sociedade, ela mudou, sabe, esse dinamismo da sociedade, e a gente vai mudando com ela, a gente não percebe, mas vai mudando com ela, né? Porque existem também os conservadores de esquerda, né? Sim, tem, claro, sim. Complicados que os outros de direita também, né? Que querem dar uma resposta para a sociedade com a cabeça lá do início do século XX, né? Então, principalmente com a conjuntura que está hoje à esquerda no Brasil, né? A gente estabelece alguns diálogos com algumas pessoas, assim, e a conjuntura hoje ela nos leva a um caminho, né? Mas os conservadores de esquerda, parece que eles não acreditam que seria essa via que a gente imagina para esse momento, né, da política. Mas eu falava aqui com o Gilmar, quando ele esteve aqui na outra semana, sobre as referências políticas em Alegrete. Assim, ele citou o Rui, eu também tenho o Rui como uma referência, assim, para ti, assim, uma referência de esquerda, assim, em Alegrete. Pois é, era muito engraçado, porque assim, o meu pai era uma pessoa conservadora, mas tinha um grupo de amigos brizolistas, né? E eu uma vez fiz jantares de amigos, aquelas coisas todas, até encontrei um esses dias. Então eu me lembro assim, depois da 10ª cerveja deles, né, gritando Brizola, e os mais lúcidos não ficar quieto, porque, né, imagina, nos 70, coisa e tal. Então eu tive muita referência desses caras, assim, do brizolistas, né, muito antes da construção do PDT, mas muito criança escutando isso. Mas as referências maiores também tem um pouco dentro da minha família, assim, né?
o Laci Osório, né? Laci Osório Chervensky, Laci Chervensky Osório. Era uma pessoa que sempre, quando chegava em Alegrete, até porque eu morava aqui no centro, perto do Clube Juventude, ele ia lá em casa, né? Então sempre era uma pessoa assim que me colocava muita política na cabeça, assim, batia muito ele. Ele ficava muito bravo comigo, porque não, né, sempre um cara assim me posicionando em oposição na soviética. Ele dizia para mim sempre assim: o que a CIA gasta bilhões, tu faz de graça, atacar a União Soviética. Né? Eu acho que ele morreu sem ver o que aconteceu com a União Soviética. Né? E, então, tipo, Lacia 1, né? Tipo, Lacia 1, né? Sem dúvida nenhuma. Outra personagem, sem dúvida, o Rui Neves, uma personagem assim, né? Que também, né, foi bastante marcante. Mas eu tive umas figuras da minha idade, um pouquinho mais velho que eu. Né? Por exemplo, o Jefferson Carlos Guedes, né? Que eram os tribuneiros, era um cara lido, intelectualizado. Então tinha muita influência da minha idade, assim. Sim. Né? Mas os mais velhos, sem dúvida, né? Acho que o Rui e o Laci, assim, que se eu não me falhar a memória, assim, né? Teve outra pessoa importante, assim, da minha volta aqui para Alegrete, que era uma pessoa mais velha, que era o Rui Paim. Rui Paim. Né? O Rui Paim é o cara que junto comigo, o Cândido Soares e outros, organizamos essa corrente que eu fazia parte aqui em Alegrete, né? Nós organizamos uma corrente bem forte aqui na ocasião. Isso é 80, né? Já 80. Isso nos 80 e pouquinhos. Né? Metade dos anos 80. Metade dos anos 80. Né? Então são pessoas que eram um pouquinho mais velhas que eu, que tinham mais vivência, né? Eu tive mais influência desses aí. Não, já é. E tu sabe que, bom, já nesse período aí, organizar um partido político não deveria ser coisa fácil, né? Não. E o medo também das pessoas que também tinham a tendência à esquerda, mas também tinham um certo receio de se reunirem, né? Justamente pelas experiências da ditadura, né? Claro. Do período, desse período tétrico do Brasil. O Jefferson Leite, mas assim, como é que vocês começaram? Vocês organizaram primeiro a corrente para depois a comissão provisória do PT? Foi assim? Não, as coisas para mim correram paralelo, porque o que acontecia? Nessa época havia algumas correntes dentro do PT aqui em Alegrete e grupos independentes, entendeu? Por exemplo, havia um grupo que vinha, tipo assim, são os fundadores do PT, que eram pessoas assim, vamos dizer assim, mais próximos da articulação do Lula, do Olívio, independentes, caras, né, eles que trouxeram o PT até a chegar ali naquele momento, né? E nessa época, né, tinha dois grupos, vamos dizer assim, novos, né, dentro do PT, né, que era a corrente prestista, né, que não estava totalmente integrado dentro do PT, mas tinha membros dentro do PT, inclusive o presidente do partido na época, e a nossa corrente, ela foi se construindo a partir de um cara chamado Maurício Selba, que era um arquiteto que chegou aqui em Alegrete, né, ele veio de Goiás, né, e esse cara, então, ele sabia da minha existência aqui, e daqui a pouco começamos a juntar, de repente, algumas pessoas, entendeu, que circulavam por Santa Maria. O Sebastião, fisioterapeuta, né? Então, quando a gente viu, assim, tem um monte de gente que circula ao redor desses caras, assim, Marcos Rolim, Tarso Genro, que estavam aqui na cidade. Sim. A gente se reuniu e, né, montamos o nosso grupo para disputar força dentro do PT na época. Tu vai ter que me contar uma história agora que o Capincho mandou ali. Bom, primeiro, o Capincho lembra que é Júlio Vogelmuth, que era o diretor daquele documentário. Júlio Vogelmuth. Mas o Capincho conta uma história ali que ele sabe que foi a única pessoa que viu fugindo da polícia e jogando as bombas de efeito moral na polícia. O cara vai correr com todos os meus alunos. Ele quer saber, agora tu vai ter que contar essa história aí. Como é que foi esse lance aí? Cara, eu não sei. Não, assim, quando a gente morava em Santa Maria, né, e sempre havia muitos confrontos, né, sempre havia confronto, tipo, muito difícil, né? E eu acho que Santa Maria, assim, o ano de 1978, né, foi um ano, assim, marcado por talvez a maior greve da história da Universidade Federal de Santa Maria,
né? E eu caí de paraquedas dentro do DCE de Santa Maria. Eu não participava da chapa. Mas houve um racha na chapa, abriu uns cargos e eu morava com os caras que eram do DCE, que eles realmente eram linha de frente quando eu estava lá dentro. E havia o choque. Né? Tem uma história bem engraçada, né? É engraçada não, é trágica para mim, né? Até hoje eu tenho a marca na cabeça aqui. Eu correndo, aqueles caras da polícia correndo atrás de mim, entendeu? E o cara não conseguia me pegar, né? E o cara me atirou, me deu um bochaço com um lacrimogêneo dando na cabeça, abriu minha cabeça. Eu fiquei tão furioso que eu peguei aquilo. Cara, eu pegava as coisas quentes de volta, quando eu vi os caras recuar atirando nos caras. Porque eu não tinha nada aqui, eu tava pacificamente, assim, ó. Eu não tava no treveiro, entendeu? Sim. Tudo por causa do quebrar um vidro da prefeitura e eu tava bem na frente. E o cara me viu, o cara começou, eu falei assim, não, eu vi que o cara ia me pegar, eu saí correndo. Sim. Ele me deu, quando eu botei a mão na cabeça e vi que tava sangrando, eu fiquei tão bravo. Cara, eu voltei, cara, como que ele, sabe, me joguei contra todo aquele pelotão, o pelotão todo furioso que eu tava, cara, mostrando por que eu tinha sim. Né? Foi mais ou menos isso que ele tá contando, que teve outros também. Viu, Léo, isso aí. Isso lá, quando era guria, né, meu? Prepara um corte disso aí. Fico jogando gás lacrimogêneo na choque. Tem foto disso, cara. Tem foto? Tem foto. Não eu com aquela coisa na cabeça, mas tem foto de toda essa história. Centenas de fotos Sim, sobre esse movimento dos anos 80 do São Marino. Então dá pra ver assim, ó. E assim, ó, o que tu tá achando hoje do cenário político, cara? Como é que tu enxerga isso? Acho assim, ó, como é que eu vou te dizer? Esperança de que isso vai passar, né? Mas eu não sei que tempo isso vai passar, nem como isso vai passar, né? Como é que eu vou dizer assim, ó? O que eu percebo, assim, né? E hoje, lendo a matéria na Zero Hora, né, dá até pra gente poder pensar isso. A Zero Hora traz uma matéria que 70% dos jovens de Porto Alegre estão desinteressados por política, né? Mas o que eu vi nos últimos dias, eu tenho visto isso, as pessoas tirando o título eleitoral com o único objetivo, né, de buscar uma transformação do que está aí. Né? Então, para mim, né, de repente, isso pode ser um sinalizador bastante interessante. Eu acho que, né, que as cartas estão dadas, né, não tem como ser diferente. Se tu não fizer um leque, uma aliança ampla, né, corre o risco de não ganhar. Né? Nós estamos num momento ímpar que não dá para ter o luxo de errar, né? Nem de marcar a posição, né? Porque é isso, né? A situação ela é muito difícil. Pensa bem, né? Pensa assim, educação, né? Qual é o futuro dessa gurizada que está aí, né? Se nós tivermos mais 4 anos, né, dos mesmos que estão aí, né? O sistema de saúde, a condição dos trabalhadores. Agora mesmo, né, tá uma conversa de que querem mexer no FGTS, no Fundo de Garantia, né, do Trabalhador. Então, assim, essas coisas estão na mesa, né? E eu acho que estão indo para o caminho certo, né? Eu acho que só tem que cuidar as palavras, né, para não dizer bobagem, para não estarem, né, exatamente usando isso, né, na campanha eleitoral. E eu acho que tem que ser mais propositivo. Tá? A gente sabe o que a gente é contra, mas o que a gente é a favor, o que uma ampla aliança pode fazer a favor do Brasil. Entendeu? Eu acho que isso precisa ser propositivo, não cair em provocação. Mas acho que nós estamos no caminho certo. A gente conhece o adversário, né? Claro, não pode cair desses debates do cara, entendeu? Sim, exato. Tem que propor. O que a gente vai propor? Né? O que a gente vai propor para esse país? Porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Estão criando uma esperança muito grande. A gente sabe que o desastre que aconteceu aqui, né, não vai ser fácil tu remontar essa casa toda de novo. Sim. Entendeu? Então as pessoas querem para onde a resposta. Então se tu chega lá e diz, ó, pessoal, nós temos condições de sair desse atoleiro que a gente se meteu, mas não é a curto prazo. E tem que deixar muito claro isso, colocar. Eu acho que seria essa é uma tarefa, né, que tem que ser feita. Isso. A última organização em que eu militava
politicamente. Eu me retirei por algumas questões internas, por discordar de algumas estratégias, assim. Era o MSM, né? Não, eu estava na CST antes. CST. Na CST. E eu até respeito o posicionamento dos camaradas, assim, e de outras organizações também, que acho que não seria o momento de trilhar esse caminho que as esquerdas estão tomando, né, na candidatura, que seria do Lula. Né? Eu acredito que o cenário hoje nos indica isso, que o candidato seria o Lula para poder vencer as eleições. Claro, cada um tem cada organização tem a sua estratégia, mas eu sempre senti isso, desde que comecei a minha militância política, eu sempre senti essa dificuldade das esquerdas estarem unidas, né? E este é o momento para estar unido, esse é o momento justamente para convergir numa candidatura viável para a vitória. E como eu sempre, desde os meus 15, 16, quando estava dentro de uma organização, sempre as pessoas dizem assim, os trotskistas sempre rompem, sempre racham. E esse não é o momento de rachar, esse é o momento de unir. De unir. As últimas agora, por exemplo, o PSOL agora tirou uma indicação de apoio ao Lula. Né? Aí algumas organizações, inclusive a que eu militava, é contra. Qual é a dificuldade que tu possa enxergar assim de ter essa união nas esquerdas, de sentir esse momento que é um momento ideal para essa união? Na verdade, tu só faz aliança com quem é diferente de ti. Uhum. Né? Isso aí é fundamental, tu vai te aliar com quem é diferente. Né? Senão fica todo mundo na mesma organização. Então, se tu tá diferente, tu tem uma diferença com as pessoas, bom, quais são as nossas diferenças? Tá, são essas. Tudo bem, mas o que nos une? Sabe, o ponto de união é fundamental. O ponto de união hoje é, sem dúvida nenhuma, assim, combater esse regime fascista que a gente está vivendo, entendeu? Que só tende a piorar. Né? Então, esse é o nosso ponto de comunhão. Então, nós temos que trilhar isso, criar um programa, né? Um programa mínimo para tirar o pai de ser atoleiro, né? E é isso, né? Eu penso isso, esse é o grande, para mim, é um papel da esquerda. Inclusive, de forma positiva, eu vejo grandes lideranças jovens não tanto, né? Mas que souberam fazer essa leitura, né? Souberam fazer essa leitura desse momento e se aproximaram da necessidade da criação de um bloco. E eu digo mais, assim, eu acho ingenuidade achar que o primeiro turno é um momento só de marcar posição. Então, cada um por si, no segundo turno a gente vê. A gente não pode esperar o segundo turno. Eu ouvi muita organização falando isso. Nós não podemos esperar o segundo turno, porque a gente não sabe o que vem no segundo turno. Exato. Se puder vencer no primeiro turno, melhor, vai ser menos traumático, né? Porque a gente não sabe que forças vão se aliar no segundo turno. Né, contra. Exato. Então, e a gente tem que aprender um pouco com a história. A gente tem que aprender, por exemplo, né, como é que era a Alemanha pré-nazista, né, a Itália pré-fascista, a Espanha pré-franquista, né? Por que essa gente já chegou ao poder? Porque a esquerda se ascendeu, fez uma leitura errada, né, do momento histórico, né? Quer dizer assim, bom, se nós começarmos então a carimbar os nossos possíveis aliados, nós não vamos conseguir fazer nenhum tipo de aliança, né? Então, para mim é isso. Eu hoje, né, defendo, né, uma aliança de centro-esquerda, né, ampliar o máximo possível, porque hoje nós estamos numa situação diferente. O cenário nos obriga a fazer essa leitura. Totalmente né? diferente. Exato. E se a esquerda não pegar esse discurso, ela vai a reboque de outros movimentos que vão nessa linha. Né? Não saber fazer a leitura. Sim. Como não soube fazer a leitura lá dos movimentos de 2013, não soube fazer aquela leitura que estava acontecendo no país, né? Uma certa prepotência, uma certa arrogância. Aquela velha história, né, lembra aquela música do Geraldo Vandré, né? Quando tu tem a história na mão, a certeza na frente, né? Aí é complicado, né? Sim, gera uma prepotência. Claro, né? gera uma prepotência, né? E nós não temos a história na mão, porque a história é muito dinâmica. Sim. Né? Quem é que imaginava, né? Depois de tudo que o Brasil avançou,
pós, né, conquista da democracia, nós chegar nesse atoleiro que a gente está hoje. Quem é que imaginava? Ninguém, né? Nem o mais pessimista imaginava isso. Não, então nós não temos a história na mão de forma alguma, né? E as certezas é que nos levam às vezes para o fundo do poço, não saber fazer essa leitura. Então eu defendo ampliar o máximo que for, né? E é isso, quando tu faz uma política de aliança, tu faz com quem pensa diferente, né? E em nome, né, da democracia e em nome de um programa comum para tirar o país dessa situação. É incrível a gente ter que estar falando em assegurar a democracia no país, né? Imaginável isso, né? Imaginável. A gente tentar falar para as pessoas, dialogar com as pessoas que a gente precisa garantir a democracia no país é uma coisa meio surreal, né? Surreal isso. Pessoal, assim, ó, eu quando eu comecei eu dei aula, quando eu comecei a dar aula, foi em 1985. Eu comecei a dar aula no interior do município da Alegrete. Né, eu comecei a dar aula lá nos campos do Senhor Jesus Leiteiro, né, na Nossa Senhora da Conceição. Depois vim aqui para trás do Chacão, na Sanga do Brandão. Trabalhava. Quando eu fazia estudos sociais, era professor municipal. Não havia nem os polos, coisa e tal. Aí depois tive outras experiências em 3 de Maio, Parambi e, né, só na atual instituição, nas instituições que eu trabalho, que é o Colégio de Metro Ribeiro, já lá vão ser uns 24 anos. Na outra escola que eu trabalho, o Raimundo Carvalho, já vão quase 28 anos. Gente, todos esses anos, fui professor do Leonardo, que agora ele lembrou de quantos anos eu fui professor da Urcamp, ensino superior. Eu nunca, tipo assim, alguém chegou e, tipo, levou para direção o que eu falei em sala de aula, tipo assim. E a gente está vendo esse filme, sabe? Do tipo assim, o professor tem que se cuidar o que vai falar. Não é se cuidar fazendo doutrinação, não. Até para dizer que a Terra é redonda, ele tem que dar uma baita explicação. Exato. Entendeu? Ele tem que se explicar muito claro porque que a Terra a Terra não é plana. Ele tem que ter um cuidado para dizer a importância da vacina. E até um episódio que eu não é uma coisa bem... Esse ano aconteceu, para mim foi uma coisa tão engraçada que, desculpa os que participaram dessa peça, mas eu tenho que contar porque é muito engraçado para tu ter uma ideia. Numa escola X, numa turma X, eu estou dando uma aula, Hebreus. E eu lá dando minha aula, porque há 1800 anos atrás, Abraão conduziu o povo saindo, né, lá do Ur, daquela região lá, indo para Canaã. Tá aí, falei, ano 1000, Davi conquistou Jerusalém. É aí um alunão lá, legal, muito bom. Professor, esse é o povo que Jesus herdou, e Jesus nessa história toda. Não, Jesus nessa história toda não existia. Aí um aluno terceiro lá do canto, que nunca participava das aulas, nunca vinha na aula, chegou em casa dizendo que o professor tinha dito que Jesus não existia. E a mãe pega o telefone e liga para a escola dizendo: o professor está dizendo aí que Jesus não existe. Cara, imagina, que loucura, cara, que loucura. Imagina. Aí não tem contra a cronologia, né? Nós estamos falando de 1000 antes de Cristo, 1800 antes de Cristo, óbvio que o cara não existia, né, gente? E aí tu vê que então assim, tudo te dá uma explicação, até cronológica. Sim. Né? Então assim, antes de Cristo, como assim? O cara não é eterno, não existiu a vida toda? Não. Sim. Então, cara, isso eu não imaginava que nós íamos chegar a esse ponto. E tu sabe que assim, o poder que a rede social deu hoje para algumas pessoas, eu nem digo, às vezes tem alguns comentários assim muito fora do comum, as coisas assim horríveis, assim, às vezes eu penso, de repente a pessoa é mal informada, ou de repente ela não tem uma leitura, né, nunca se informou sobre determinado, porque as pessoas dão opinião em tudo, qualquer fato que aconteça as pessoas dão opinião. É claro que tem as pessoas espertinhos por trás, né, para meter pilha naquilo ali, meter pilha nos assuntos. Mas eu vejo que a rede social hoje deu um poder justamente para os ignorantes, né? Não o ignorante da pessoa mal intencionada, mas a pessoa talvez que ela não tem conhecimento, ela não procura o conhecimento. E tem assim, exatamente assim, vários sites na internet, tal, tipo o Brasil Paralelo, né, que criam história que nunca existiu. Isso, cria umas narrativas, né? Que chamam agora. Isso, né? Exatamente, existem narrativas que nunca existiram e colocam essas narrativas como verdade, né? E é isso, né? Então, tipo assim,
o nazismo, o holocausto não foi esse tamanho que foi dado. Sim, né? É um dos temas. A ditadura militar só puniu quem não estava trabalhando, vagabundos. Né? Tem vários. O nazismo é de esquerda, isso. A terra é plana, ditadura não. Várias coisas. Tem várias. E o interessante isso que são pessoas que, se tu vai ver o nível intelectual deles, não são pessoas despreparadas. Sim, não bate com um comentário. Claro, né? Só que aí tu vê o discurso, vamos dizer assim, dessa ideologia que está por trás, né? Uhum. Eu sempre digo assim, o nazismo ele não foi sozinho. Sim. Né? Tem um livro muito legal, né? Que chama Os Doutores do Hitler, né? Quer dizer, grandes cientistas alemães compraram a ideia da eugenia do nazismo, de fazer as experiências, né, com crianças e tal. Benguela é um exemplo, né? Então, assim, tem muita gente com títulos de médicos, cientistas, engenheiros, não sei o que lá, que, né, tá para vir no Brasil, né? Que acabam carimbando essa ideia, porque por trás dessa ideia está todo um preconceito. Exato. Né? Todo um preconceito. E tu sabe que essas pessoas vêm preparadas, elas lançam essa ideia na rede e as pessoas acabam comprando isso. Agora a questão da vacina, né? Quantos comentários a gente vê de pessoas falando contra a vacina, que não iriam vacinar os filhos, que a vacina era um chip, né? Tem um rapaz que vinha aqui que ele comprou essa ideia, o J. Amorim comprou essa ideia, né? Comprou a ideia de que era um chip que estavam instalando nas pessoas justamente para nos rastrear, né? E aí até eu disse para ele, perguntei para ele, mas por que cargas d'água alguém ia querer te rastrear, Amorim? E aí ele ficou pensando, né? Mas é tudo isso, então criaram toda essa situação, né? Criaram toda uma narrativa. Só que... E tu sabe que nós, professores de ciências humanas, eu não sei se é a palavra correta, Samu Vídeo, mas somos o principal alvo desse ataque. Sim. Porque nós somos que vamos desconstruir essa narrativa. Exato. Entendeu? Então, não é à toa que os professores de ciências humanas são os principais alvos de todas as reformas que acontecem aí. Né? Essa coisa de desidratar as ciências humanas. Por quê? Porque a gente trabalha com a questão da reflexão, né, por exemplo, como historiador, a gente fica pensando na questão da construção de uma consciência histórica, reflexiva, para o debate. Os professores de filosofia, de sociologia, de ciência política, né? A gente está ali, nós somos a muralha da resistência, né? Não é nenhuma vaidade nisso, mas isso é verdade. Entendeu? E o alvo é direto você, os professores dessas áreas, assim. Claro que é nessas áreas, assim, isso é óbvio que isso ocorre, entendeu? Isso é muito presente. Quer ver um exemplo? Na Zero Hora de 2 semanas atrás, tem um cara que eu me esqueço o nome dele, até, para mim é tão... Né, sou eu louco capaz de ler aquele cara ali. Tu dobra... o cara tá na contracapa da Zero Hora, né? E Semana Zero Hora Dominical. Ele sempre está atacando os professores de ciências humanas. Ele dá um exemplo, eu não vou me lembrar o nome da universidade também, acho que é a USP, que um professor, lá atrás, né, pediu para um aluno usar máscara. E o aluno não quis usar máscara na sala de aula. E aí, então, ele disse, vai ter que se retirar. Aí o cara, toda a coluna dele dizendo, adivinha de qual é a área desse professor? Ciências humanas. Não é nem um engenheiro, não é nem um físico, não é nem isso. Não, para que ciências humanas, né? Para fazer essas doutrinações, lá. Aí o cara ocupa uma página inteira, né? Para falar sobre isso. E aí, inclusive eles falam muito que os professores estão doutrinando os alunos na sala de aula, né? Isso é uma bobagem. E sim, é uma narrativa que eles criaram, que os professores que doutrinam os alunos em sala de aula justamente para se filiar a ir para o campo da esquerda, né? Para combater esse governo fascista. Em primeiro lugar, assim, se a gente for fazer uma pesquisa, a maioria dos professores não tem uma ideologia formada ou não estão com nenhuma proposta disso aí, né? Das mais diversas áreas. Segundo, quem dera que nós tivéssemos a capacidade de fazer a cabeça dos nossos alunos para um mundo melhor. Sim, exato. Aliás, o papel do professor é esse, né? Seria fantástico. Quem dera que a gente pudesse ter esse papel fantástico, mas que a gente não tem. E aí faz lembrar o Jean Paul Sartre,
ele tem uma categoria que ele chama de inimigo vital, tá? O que seria inimigo vital? Tu dá uma dimensão maior para o teu adversário o que ele é para justificar a tua ação. Na verdade, né? Na verdade, assim, ó, esse grupo, né, que hoje está aí, eles dão uma dimensão maior do que realmente a gente tem, exatamente para justificar a sua ação. Né? Ele falava muito isso para interpretar o nazismo, até mesmo o conflito de Israel e Palestina. Né? Tu vende a ideia que teu inimigo é maior e mais perigoso que as pessoas imaginam, para justificar a sua ação, né? E é isso que faz. A gente não tem esse poder. Quem dera que tivesse esse poder. Pois é, né? Seria legal, né? Perfeito demais. Seria né? perfeito. Ah, imagina. Seria perfeito. Meus alunos não estudam nem para a minha prova, gente, contando. Pois é. É muita pretensão. Não. Como é que tu tá vendo esse conflito aí, Ucrânia e Rússia? Qual é a tua opinião sobre isso? Cara, guerra, ninguém gosta de guerra, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Assim, eu acho assim, ó, que é uma das maiores atrocidades desse, vamos dizer assim, desse início de século. Eu acho que se o Eric Hobsbawm tivesse que escrever uma Era dos Extremos de novo, esse é um episódio assim que abala qualquer estrutura, né, humanística, né. O primeiro lugar, né, toda guerra nessa conjuntura toda ela tem que ser condenada, né. E quanto mais, na minha opinião, né, uma aventura de um déspota, né, de um déspota, né, que é esse presidente da Rússia, né? Putin. Por mais que a Ucrânia tenha seus problemas, quer dizer assim, eu não concordo com a Ucrânia, então vou lá e vou invadir. Né? Então, cada país, isso é a questão da determinação dos povos, assim, a luta da esquerda, a autodeterminação dos povos, cada um resolvendo a sua... Mas a velha política imperialista que veio desde o período soviético, né? Pelo qual esse atual presidente é uma das suas viúvas, né? Eu sou completamente contra essa guerra e acho que é uma agressão imperialista. Numa avaliação bem rasa assim que eu faço, tu acha que a Ucrânia ela foi atiçada pela OTAN justamente para entrar nesse conflito? Eu acho, pois tem que ver, porque essa frase é até lugar comum, né? Sabe que a verdade é a principal vítima da guerra. Sim, todo com mundo certeza. sabe. Então teria que ter mais dados para saber isso, sabe? Para saber isso. E mesmo que se fosse, né, não seria ainda o motivo de atacar e destruir. Porque, na verdade, né, as principais vítimas são as pessoas inocentes. Exato. Né? Então, é isso. Eu não consigo enxergar glamour em tanques de guerra, naves, balas, né? Dizer que isso para mim nunca foi. Eu sempre fui um humanista radical, um pacifista radical. Né? E se isso fosse o motivo da Ucrânia, né, não seria dessa forma que tu ia resolver. Eu sou completamente contra. Né? Vai ser arrastado por muito tempo ainda. E essa coisa também, né? Tipo, lá porque tem um pelotão nazista, gente, assim, vamos olhar para os nazistas alemão, russo também, entendeu? E é claro que lá foi incorporado né, aquele pelotão, o exército, tem esses problemas, mas não acho que não essa guerra é intolerável. Tem muita gente que justifica que estão combatendo o batalhão Azov, que está lá entrincheirado. Tem a esquerda principalmente dá algumas justificativas para a guerra, né? Mas na verdade, o que eu acho assim, né? Uma certa esquerda está viúva, entendeu? De um momento histórico que eles tiveram alguma relevância, né? A esquerda também tem essa questão de criar uma história que nunca existiu. Esse glamour da União Soviética, por exemplo, né? Por que a União Soviética, né, se desintegrou? E qual foi o legado que a União Soviética trouxe para os povos? Me diz assim, quase todos os intelectuais brasileiros, soviéticos, mundiais, que são hoje até muito citados pela esquerda, eles já romperam há muito tempo. Me cita um intelectual que defenda esses regimes? Nenhum, porque passaram a ser perseguidos, viram, né, as atrocidades que esses regimes cometeram. De Mayakovsky a Ferreira Goulart, de Boaventura Oliveira, vai estando, me acha um, né? E os que estão aí, né, querem reconstruir uma história que nunca existiu. Né? Na União Soviética foi imperialista, na Hungria, na Tchecoslováquia, né? Não respeitou a autodeterminação dos povos, né? Cometeu grandes atrocidades.
E eu não estou falando aqui, gente, ó, porque o livro negro do comunismo não vem com esse papo aí. Apesar de ter esse livro que deixa, né, não é isso, né, não tem essa, né, a história, ela tá ali, né, o que acontece é a narrativa do favela, né, então eu não consigo achar, né, que a grande libertação dos povos estão, por exemplo, os caras fazendo desfile na Praça Vermelha com grandes mísseis, aí tu olha aquele palanque, aquele monte de cara fartado, cheio de estrela, né, cada estrelinha, quantos estrelinhas matou ali, né, e achar que aquilo ali é a luta dos povos, é a luta de classe, tá ali, da onde? Eu não acredito dessa forma. Eu fico assim meio que constrangido até de ver que algumas pessoas se sentem contempladas com esse tipo de situação, assim, e eu fico pensando assim, que... Tem gente que se sente contemplada com isso, que se sente assim, se sente orgulhoso com aquilo ali, sabe? Eu não consigo me sentir orgulhoso com a arma, por exemplo. Claro. Né? Então, eu digo, depois tu vai me garantir a segurança na saída. Quando a gente fala assim, né, da militarização do Estado brasileiro, né, ao mesmo tempo a gente fecha os olhos para a militarização do Estado venezuelano, por exemplo. Entendeu? Essa tática de botar militar em pontos estratégicos, aprendemos aqui com o vizinho de cima, aqui, né? Bem no noroeste brasileiro, na Venezuela. Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Por isso que eu sou uma pessoa que eu não consigo me achar ideologicamente, porque eu sempre vou à luz da história, à luz da sociologia, da filosofia, para entender isso. Não, mas espera um pouquinho. Se eu sou contra aqui, por que eu tenho que ser a favor ali? Sabe? Então, é nesse sentido, né? Não adianta levantar aqui uma bandeira a favor das minorias, que não são tão minorias sexuais, por exemplo, e na Rússia os caras são reprimidos. Né? Vai ver o que aconteceria com o movimento LGBT e outras letras mais na Rússia, por exemplo. Né? Sim, na Copa do Mundo, exato, né? É Claro, é crime. Sim. E aí, assim, lá aqui levando a bandeira, lá não, lá tem que vai ter um papo desse nós dois aqui na Coreia do Norte. Exato, Entendeu, cara? Né? Então, lá é uma república popular. Pô, popular é que morre o avô, assume o pai, vem o filho, né? É essa a luta da libertação dos povos, né? É isso. Esse que foi feito lá na Comune de Paris, a luta da libertação dos povos, século XIX, é isso aí, formar ditaduras? Não me peguem para isso. Eu sempre digo, eu me sinto mais solto numa democracia liberal, mesmo discordando totalmente dela, né, do que determinados regimes que eu não teria a menor chance de sobrevivência. Não teria. Exato, Não teria a liberdade nem de se reunir, de conversar assim, de trocar uma ideia. Claro que mas pensa bem, nós não teríamos chance, então não tem. Aí tu faz uma política ecológica, tem que defender a Amazônia. Os caras secaram o mar para fabricar uniforme para o exército soviético. Isso é história. Cara, claro, então, meu Deus do céu, destruíram, né? Então não dá. Não dá para reivindicar esse tipo de... Não dá. Se a gente quer realmente construir uma sociedade humanística, baseada na liberdade, né, na autodeterminação dos povos, se a gente quer que as pessoas sejam reflexivas, críticas, não pode bater palmas para qualquer atitude autoritária. Com certeza. Eu sou um amante total da liberdade, como o próprio Sartre é. Olha esses caras todos, né, Foucault, Sartre, quem for, é legal de tu ler, é o momento do rompimento deles, sabe? É legal de saber o que esses caras mudaram, né? E eles deixaram de ser umas pessoas humanistas? Não, pelo contrário, acho que aí eles se acharam. Sim. É aquela luta generosa que a esquerda se reivindicou, né? Alguns deram um espaço diferente. Então, quando tu rompe, né, é legal tu fazer a leitura dessas pessoas, como é que e elas deixaram de ser de esquerda, não, pelo contrário, se tornaram mais ainda, né? Se tornaram mais esquerda ainda. Mais esquerda ainda. Assim, uma coisa que eu sempre digo, conversando aqui com os amigos que sempre estão aqui no Sebo, até com o seu Telmo, até para falar pro pessoal, o seu Telmo deu alta. Me esqueci do seu Telmo. Seu Telmo tá em casa, deu alta, tá? Eu fui 3 vezes, eu fui lá, ele tá dormindo, mas ele tá bem, já tá em casa, né? Todo mundo pergunta pelo Telmo. Aí o Telmo sempre chega aqui, ele diz assim, o Telmo chega na janela e diz assim, nós ex-comunistas de carteirinha,
É uma coisa que ele sempre diz aqui. Não, muitos anos atrás, ele estava sempre enfiado dentro da biblioteca do Orkut. Ah, sim. E esse Chevenski, olha aqui, página 43, eu vou ler pra ti. Ele me catava na biblioteca. Bem assim. Aí não tinha, eu queria fugir dele, porque eu tinha outras coisas pra fazer, ele não tinha, ele ganhava, a gente botava, tá bom que se apaixonava por ele. Assim. Lado. E uma coisa que o Telmo diz aqui, já disse pra nós aqui, não há necessidade de ser comunista para ser de esquerda. Ah, sim. Então, ele já falou isso aqui algumas vezes, e ele disse, não, a gente não precisa ser comunista. Não precisa ser comunista para ser de esquerda, para ter um posicionamento à esquerda. Claro. Né? Não há essa necessidade de ser marxista, ser marxista para ser de esquerda. Né? A questão da pessoa precisa ser humana. Né? Para mim, isso foi uma coisa muito difícil para mim, sabe? Porque, assim, fui bem no finalzinho dos anos 80, dos anos 90, eu fui fazendo pequenos rompimentos, por causa de leituras. Né? Estava fazendo leituras. Sem dúvida, o Sartre, né, a Michel Foucault, a Hannah Arendt, que eu sou, né? Então vários autores assim, tu começa a pegar uma daqui, outra dali, fazer essas leituras, né? E aí, então, claro, aí tu vai vendo assim, então, o marxismo é uma das, né, leituras, é uma das possibilidades, não a única, né? Não há uma verdade histórica. Exato. Né? Até porque nós não podemos culpar o Marx, porque o Marx, ele o que é? Ele é um cara do século XIX. Ele viveu a metade do século XIX. Agora, tu pegar o cara do século XIX e trazer para o século XXI, né, tu está fazendo um crime com a sua própria literatura. Exato. Porque tu escreve é sobre o teu mundo vivido. Né? Tu pode projetar um futuro, mas vai adivinhar o que vai acontecer daqui uns Tu pode projetar o futuro, mas com as tuas referências atuais, né? Então, tu pegar uma leitura e fazer e de forma mecânica trazer para cá, não dá. É bem complicado. Não tem como. As relações de trabalho mudaram radicalmente. Exato. Quem é a classe trabalhadora, quem é a classe operária, né? Quem é o bloco hegemônico, usando o exemplo do Gramsci. Isso, né? Quem são hoje, né? Será que existe? Será que estão ainda? Exato. Né? Eu vi o meu querido amigo Anderson, né, reclamando que os trabalhadores esqueceram o 1º de maio. Onde estão vocês? Sim, eu vi ele postar lá no Facebook. Eu achei genial. Né? Porque, quem sabe, aquele bloco histórico que nós aprendemos, né, será que ainda existe? Ou tem mais gente nesse bloco histórico que se fragmentou? Né? Então, são coisas que a gente tem que descobrir. São coisas. A gente conversou a gente conversou algum tempo atrás assim sobre o bairro Sepete Araju, que foi uma ocupação que teve lá. E aí passou anos assim, teve uma movimentação de esquerda aí para fazer uma visita nesse bairro. A gente conseguiu visitar uma casa de uma pessoa que ainda estava lá. Não eram mais as pessoas que fizeram a ocupação, eram outras pessoas. Elas não tinham, sabe, as pessoas que fizeram a ocupação estavam lá empenhadas naquele movimento, né, para ocupar aquela área. Passou anos, as pessoas não são as mesmas, então mudou. O diálogo, inclusive, que deveria ser estabelecido, era outro diálogo com aquelas pessoas que foram para lá depois, que não participaram de toda a movimentação. Talvez até aquelas pessoas que estão hoje lá, invasão, eu odeio invasão. Exato, exato. Sabe lá o que, sim, como é que se construiu aquele bairro, exato. Né? É outro povo, e a classe trabalhadora também. Claro. Eu acho que quando o Anderson postou aquilo, eu fiquei pensando, né? Mas de repente as pessoas a classe trabalhadora que a gente tinha referência, que a gente fez trabalho teórico em cima, não são as mesmas de hoje, são outras, né? A gente precisa justamente fazer uma nova leitura desse cenário. Não, e nós temos que pensar também assim que o brasileiro, independente da sua classe social, ele é conservador. Sim, então sim, significa que tu tem que saber chegar, qual é o discurso que tu vai levar lá. Sim, também. Né? O que fala tu vai fazer para essas pessoas, né? Então, né, hoje existem outras demandas, existem elementos novos, né? Um dos elementos novos é a própria inserção das igrejas, né? Das redes sociais, né? Desse mundo líquido que a gente vive, né? Por exemplo, agora na volta às aulas, né? Além desse vácuo imenso que a gente tem de conhecimento, de aprendizagem, que ficamos extremamente prejudicados, né? Extremamente prejudicados. O que a gente está assistindo nas salas de aulas, né? Principalmente nas escolas públicas, né? Conversando com nossos colegas, e o que a gente enxerga também. A dificuldade de relações entre os alunos, muito conflito. Conflito pelo isolamento que tiveram, tipo assim, ninguém mais tem paciência.
Então, assim, ó, então são muitas demandas, né, que tu tem que... Quem são os jovens hoje? Quem são os Como é que jovens foi hoje? pra ti essa volta, assim, depois desse período que ficou... Foram 2 anos, assim, sem aula, né? Não, é que assim, eu tive uma experiência, talvez seja uma exceção a mim e de um grupo de colegas, né? Por exemplo, na escola privada, não deu, acho que uma semana, assim, e já estavam em aula. De que forma? Pelas redes sociais, pelo Meet, né? Sim. Pelo Google Meet. E tudo, tipo assim, aquela velha estrutura de sala de aula, né? Tipo, dois períodos de matemática, continua igual, só a distância. A escola privada, ela rapidamente se antenou. Por ser menor, né? Por ter mais condições. Tipo assim, uma semana a gente já estava em aula. Esse é o fato. As escolas estaduais demoraram um pouco, mas o Demétrio Ribeiro, a escola que eu trabalho, se adequou rápido também. Não deveu muita coisa para as escolas privadas. Claro, esse do nosso lado. Agora, do outro lado aqui que a gente viu, né? A gente viu assim que poucos alunos tiveram capacidade de acompanhar. Mesmo dentro daquela anormalidade o que foi oferecido. Sim. E como é que a gente percebe? Agora. Por exemplo, assim, ó, tu dá um livro, tá? Pro aluno, o aluno tem um livro, tem um texto, tá? Tu chega e diz assim, pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês constituem política em Aristóteles, em Max Weber, eu quero ter aí no livro, tem no texto. Tu conta um segundo, ele já está no celular botando política para Max Weber, no celular, no Google, e copia igual que tá ali, sem fazer uma análise, sabe? Aquele tá? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, né? Tem isso também, né? Dessa questão de esse vazio incrível de aprendizagem, né? E o Estado, né? O Estado não estava preparado para isso, né? O Estado como nem o Estado nem os municípios, não, o Estado, né, como, gente? como agente. A assim. grande parte dos alunos nesses 2 anos, é isso, nós temos que fazer a nossa autocrítica, falando de conta do educador. Nós passamos 2 anos, eu já me coloco junto, porque eu, né, como educador, distribuindo folhinha, né? Distribuindo folhinha, quer dizer, eu não sei o que deve ser feito, né? Hoje estava vendo a Zero Hora de hoje, no jornal de hoje, eu vi a secretária Raquel, ela colocando umas questões que eu fiquei pensando, olha, isso pode ser interessante, vamos ver como é que se colocar na prática. Tipo assim, trazer os alunos que terminaram o ensino médio, né, durante os anos da pandemia e oferecer um intensivo de português, matemática. Deveria ser de mais disciplinas, entendeu? Mas, de certa forma, ficou aqui um buraco. Principalmente, isso é muito mais preocupante, na minha opinião, das classes menos privilegiadas, das classes populares. Sim. Eu noto hoje, assim, das escolas, eu trabalho numa escola pública central, tá? Então, é uma escola bem heterogênea. Tem alunos de classe média alta e tem pessoas bem de classe popular. Essas não conseguem acompanhar, né? Não consegue. A outra já está conseguindo se adaptar mais rápido, né? E o que tu faz? O que fazer? Já que houve uma desintegração total do ensino médio. Gente, está tão difícil trabalhar. Inventaram tanta coisa que acabaram desidratando, né, o ensino médio. Eu sou completamente contra essa reforma que foi feita no ensino médio, não que eu seja a favor do passado. Eu vou dizer outro chavão aqui, eu prefiro uma coisa conservadora bem dada do que inovações metodológicas que não funcionam. Eu já vi tanta coisa nessa minha vida de professor. Eu tinha agora, na metade do ano, eu já fecho 30 anos de professor de escola privada, né? Já são 20 e... Vou fechar 25 anos de educação pública, já dá para ter uma vivência, né? Sim. Eu entrei para uma escola, tinha 5 anos de idade, nunca mais saí. Como professor, como aluno, fui fazendo meus mestrados, doutorados. Então a gente tem uma vivência, uma experiência, né? E eu vou dizer o seguinte, esse é o momento mais difícil que a gente está vivendo. Muito difícil, muito difícil. Muito difícil, assim, de uma certa alienação dos alunos, de um descaso da família. Tudo é distanciamento, a grande questão, tudo é distanciamento, tá? Tudo distanciado, assim, ó, né? E quando a gente chega no nosso recreio, né?
Aí tu vê os professores estão angustiados, né? Aqueles que são compromissados, que é a ampla maioria, da onde eu venho, da onde eu trabalho, ou a totalidade, querendo fazer as coisas, mas estão com as mãos amarradas, que não tem muito o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Mas, por exemplo, tem alunos que não conseguem escrever numa linha, caderno com linha. Ela sai metade para cima, metade para baixo. Ele desaprendeu a escrever, gente. Aprendendo, eu não estou falando aqui, aluno de 5ª série, 6ª série, estou falando aluno de ensino médio. Sabe? De primeira, qual era o grande problema? Era a acentuação. Fulano não acentua legal. Hoje os caras querem acentuar, só a acentuação já está alfabetizado. Já é uma maravilha. Mas, eu acho que isso é o método que propiciou isso, que levou a esse estágio, assim. Sei lá, não, a gente sabe, não, acho que a pandemia, né, acho que a pandemia deixou... A pandemia acho que, né, foi isso, né, foi o grande problema, né. E também, né, convenhamos assim, né, nós somos uma geração que lia bastante. E que escrevia bastante. Sim, também. Né? Eu nunca fiz isso, mas eu tenho vários amigos meus que escrevem poesias, peças de teatro. Sempre escreveu. Sabe? Eu não sei se já aconteceu contigo, eu nunca fiz isso. Escrever pra ti mesmo, botar numa gaveta, sim, sabe? Tem muita coisa escrita. Tem muita coisa escrita. Então, é isso. Então, o que a leitura e a escrita, uma coisa está ligada à outra, vai te incentivando, sabe? Por exemplo, as gerações 70, 60, 70, 80... a tecnologia que estava ao nosso alcance era o livro. Né? Claro. Era o livro, ali a gente ia ler, era revista, era gibi, jornal e os livros, né? Quando eu estudei até a 5ª série no Freitas, depois fui pro Lauro Dornelles. Queria me encontrar, era a biblioteca, e alguns amigos também, a gente ia só para a biblioteca, era ali que a gente encontrava. A gente estudava nas enciclopédias, né? Hoje a gurizada vai tudo no Wikipedia. Tudo no Wikipedia. Incrível, por incrível que pareça. Qualquer coisa, bota ali. Lança lá no Google lá e já sai tudo. Isso aí justamente, elas aprendem a escrever lá nas primeiras séries, nas séries iniciais, depois vão desaprendendo ali, que ficam só digitando, né? Eu tenho uma fala, eu vou pegar meu celular para poder exemplificar. Eu tenho uma fala que é o seguinte, por que eu fui para essa área de humanas, né? É a influência da televisão. O que era? Eu amava o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim, quem não gostava? Meu Deus do céu. O antigo, né? O dos anos 70. Os antigos, claro. 70. A Dona Benta falando da mitologia grega, cara, aquilo, eu ficava enlouquecido. Mas só que eu queria saber mais sobre aquilo. Para onde eu ia? Para a Biblioteca do Centro Cultural. Aí chegaram na Biblioteca do Centro Cultural, tinha lá uma revista que eu amava, que era os Asterix e Obelix. Sim. Gente, claro, a pessoa responsável na época lá, da Centro Cultural, ela ia lá e me chamava a atenção, porque era eu rindo sozinho daquela revista muito alta, sabe? Sim. E aí chamava a atenção, sabe? Então, olha só, e ali tu fazia bastante amigos, né? Sim. Porque ali tu trocava ideia com as pessoas, geralmente pessoas mais velhas. A nossa rede social era aquela ali. Claro, porque eu era um jovem, né? Totalmente estranho, porque eu era um jovem que jogava bocha, que não é um esporte de jovem, né? E leitura de jornal e coisa, era os velhos iam lá para o Centro Cultural ler revista, ler jornal. Então tu tinha uma amizade legal com pessoas bem mais velhas que tu, e tu ficava escutando, trocando história. Ia pro quiosque ali, tomar cafezinho, tu via as pessoas mais velhas, os Valdir da vida, o José Boabage contando história. E essas histórias eu uso na sala de aula. Eu uso, porque aqui, tinha um ônibus, né, que o ônibus chamava Olga, né? O primeiro ônibus chamava Olga, sei lá se o primeiro ônibus chamava Olga, ele contava isso para mim, ficou verdade. Né? E aí o motorista era muito bravo, porque as pessoas chegavam só para sacanear ele, que eu estava entrando no ônibus. Então tá, pessoal, vamos trepar na Olga. Aí ele estava bravo, pegava o ônibus e embora para casa, tinha que ir lá chamar o cara para botar o ônibus ali de novo. Cara, essas histórias contadas nesses caras lá no quiosque e tal, eu levo para sala de aula, e é genial para tu pegar e fazer uma ilustração. Eu acho que essas gerações, né, elas foram muito privilegiadas, né, nos 60, 70, 80, porque para a gente buscar conhecimento, a gente tinha que ir para a biblioteca, né? Não tinha outro lugar que não fosse biblioteca, para fazer leitura, né? E música também a gente tinha que escutar rádio, né? Mas então, eu peguei o celular para contar uma história assim, o celular, tá?
Olha só, eu estudei, claro, as últimas instituições que eu estudei, que eu fiz mestrado, doutorado, já estamos na área de tecnologia, mas não cabe então, na época da graduação. Vamos pegar uma universidade gigante, né, para nós aqui, que é a Universidade Federal de Santa Maria. O professor chegava na sala de aula, lá no primeiro dia, pessoal, tem tantas leituras para fazer durante o semestre. Pá, sabe o que é isso, gente? E aí chegaram na biblioteca. Professor da biblioteca, quero pegar livro tal. Mas tem poucos exemplares, tem que ler aqui. Pô, tu pega esse livro dessas grossuras, tinha que ler todo o livro. Aí tu era o verdadeiro rato de biblioteca, porque não podia sair da biblioteca. E agora vem as questões mais graves ainda. Tinha que ler na biblioteca e anotar a lápis, porque não podia usar caneta na biblioteca para não riscar. Aí tu chegava em casa, tu torcia porque o professor pedisse a caneta para, olha, punho. Quando ele pedia batida máquina, tu imagina, passava eu batendo máquina, uma maquinazinha assim, Olivetti, a noite inteira, aquilo, e errava, sabe? Olha só, hoje, gente, junta todas as bibliotecas do mundo, cabe de um celular, e se isso aqui não tiver mais. E aí quando o aluno chega e diz pra ti, eu não achei nada sobre o conteúdo, aí tem que ser jogado a ponte. O cara tem todas as bibliotecas, tem todas as bibliotecas do mundo aqui dentro. Isso. Gente, assim, meu Deus, tu imagina isso aqui nos anos 80, 70, 60, né? Como a gente diz, imagina os grandes músicos dos anos 60, 50, quem é roqueiro, usando a tecnologia de hoje. Sim. Tá louco. O que tu pode fazer com isso? E quando o cara se liga que pode fazer muita coisa com isso, essa é uma genialidade, né? O gurizada esperto, né? Que está acima da média, né? Sim. Isso, ninguém sabe a máquina que tem aqui, a arma que tem na mão, que é essa tecnologia. Né? Não, tem tudo ali, é só procurar, né? É só procurar. Meu Deus, assim, por exemplo, todas as teses de mestrado, doutorado do mundo inteiro, tu acha aqui? Tu acha aqui? Tudo. Então, qualquer área tu procura aqui. Qualquer coisa. Por exemplo, quando eu defendi meu mestrado, meu doutorado, 2 dias depois já estava na rede social, dentro da instituição. Né? Então, assim, hoje é uma enorme fonte de pesquisa. Hoje, grande parte da documentação está digitalizada. Né? No caso da minha área aqui, DF, muito ligada à Fundação Getúlio Vargas. Né? Pô, gente, assim, não tem ideia. Outra coisa para quem curte, por exemplo, essa parte de cultura, de arte, música, quantos shows tu nem sonha em ter... Não, tu não vai esse show, não tem como ir. E aí tu acessa o show aqui, né? Shows lá dos anos 70, 80, isso. Coisas que tu só via assim, que legal, cara. Né? Puxa, aquela peça tal, aquela música tal, show tal, aí tu liga, tá louco. Né? Tu vê lá o Festival da Globo nos anos 60, isso. Tá ali a música, tá tudo aqui. Né? Olha esse mundo, trouxeram para ti o mundo, sabe? Então isso é legal. Né? Então isso eu acho que é legal. Vamos falar de música. Quanto tempo a gente vai de live, Léo? Quem é? 7 minutos. Quem mais falou aí? Eu sei que tem mais recado, vamos mandar um abraço para o pessoal que está vamos ver quem mais está aí no online. Aí vou falar mais um pouco sobre os nossos patrocinadores aí. Racães Ferraria, Las Vegas Lanches, Toca do Lobo 24 horas, Serralheria Lucange, Isolan Calçados, Costurice das Vovós, o Botequinho Lanches e o Criarte Sublimações e Serralheria Lucange. Já foi? Então todos esses. O Wave Barbershop, não posso me esquecer do nosso amigo Emael. E o seu Praça Nova, é claro, que patrocina o nosso programa. Bom, quem mais aqui mandou? Raquel Teixeira Pereira, tua filha. Mandou um abraço. O Edgar Lopes também, tá... Primo. Não vale, é só família. É só família? É só família, não. Muita gente curtindo. Pois aqui, então, olha só, para aí, olha só, vou corrigir uma coisa aqui que, pelo amor de Deus, Edgar Lopes. Quando tu falou das referências políticas, né? Grande referência política era a tipografia Tupi. Exato. Meu pai dele, mandava, né? claro, Exato, meu pai mandava eu fazer os talão lá de recibo, né, lá na tipografia Tupi. Sim. Aí quando eu chegava lá, tipo, só vinha aqui trazer o talão do pai. Saltava o Carlinhos, saltava um, saltava outro, saltava toda aquela galera que trabalhava lá.
E aí o resto do dia ficava lá batendo papo. O Felipe teve aqui esses dias, o Felipe Santos. Isso, lá na era o Corção Felipe, hoje, era o Ricardo, Zeca Pedalada, era uma galera que trabalhava lá. Sim. Galera da Vila Nova, que tudo trabalhava lá. Tudo de esquerda. Tudo de esquerda. Seu Carlinhos Lopes. Tá. Tchê, tu é roqueiro, né, cara? Bom, teve no... Não, eu sou tudo. Teve no Metallica. Metallica agora, né? Isso. E aí, tu sempre gostou de rock? Como é que surgiu o rock pra ti, assim? Cara, sempre, né? Sempre? Não. É? Pois é, isso é uma coisa muito interessante, né? Que, pegando o nosso micromundo aqui, microcosmos, Alegrete. Alegrete é uma cidade conservadora, né? Então, o que caracteriza a nossa cidade? Nada contra, cada um na sua, né? CTGs, igrejas, mas sempre teve uma contracultura na cidade. Sempre teve uma e muito forte. Entendeu? Nos anos 80 ela tinha de tudo. Punk, new wave, dark, tudo que tu imagina. E tinha sempre a galera do rock. Sempre teve. Tinha bandas maravilhosas em Alegrete. Né? Bandas alegretenses, grandes músicos, né? Com os nomes mais interessantes, né? Possíveis, né? Sim. Tu assistiu o documentário do Berger? Isso, claro. Sim. Né? Eu me lembro, por exemplo, o Odeio Escobar, grande músico, né? Tinha uma banda com um nome bem estranho, né? Era Odeio Escobar os Cabelos. Né? Aí vai, os Filhos da Placenta. Então, né? Então a Alegrete sempre teve isso, né? Teve assim, ó, espaço, tinha os espaços. A minha primeira saída noturna em Alegrete, assim, nesse espaço de rock, era ali embaixo do Consórcio. Antes de ter o Clube dos Coroas, tinha um bar ali chamado Escadão. Então, assim, tinha uma galera mais cosmopolita e mais economicamente, tipo, mais, né, estável, tipo assim, que ia para Porto Alegre. Né? Então os caras iam lá pro Bonfim, Escaler, Porto de Elis, aquela coisa toda. E essa galera trazia essa gente para cá. Sabe? Então, assim, ó, muita coisa que rolava em Porto Alegre rolava aqui também. Tinha muito, então, era a época do rock, né? Muito rock brasileiro, rock internacional, trocas de Venise, né? A gente ia pra praça ali, ficava escutando música. Eu nunca toquei instrumento nenhum, mas era amigo dos caras. Né? E isso é por aí, né? Rock, isso naquela época não tinha as mídias, né? Era tudo VHS e disco, VHS e LP, VHS e LP. Era as camisetas ali, como era camiseta, né? As camisetas do rock. Então tinha as tribos, né? Tava surgindo assim o punk rock, né, qual o Anderson, o grande representante disso. O Anderson é abuso autoritário. Né? Então era o Ramones, Sex Pistols, né? Eu já era uma galera ali, mais Pink Floyd, né? O próprio desse show que foi agora, né, do Metallica, tinha o Guns, isso, e o rock nacional sempre. Tu sabe que o rock, até um dia a gente conversou bastante aqui com o Gerson Galli, o nosso habitué aqui, a gente estava tentando localizar onde que o rock, algumas pessoas dizem que o rock morreu. Não, ele não morreu. Ele foi substituído por uma outra tendência musical, que hoje seria o sertanejo universitário, mas o rock, quem gosta de rock e as bandas, ainda tem muita banda de rock surgindo, mas teve um período ali, nos anos 80, foi o auge do rock nacional. Né? Surgiu várias bandas nesse período. Assim. É o auge do punk rock, né? No qual o rock nacional funcionou muito. Sim, e aí, tipo, e as referências que nós tínhamos para buscar música, ou tinha uma antiga Rádio Cultura que tocava muito rock, né? Ou as revistas, a revista Bis, e tinha um outro programa na Band que era o Super Special, um Serginho Café. Era dali que a gente procurava as bandas, né, para escutar e conhecer novas bandas, assim, mas foi um período muito forte. No final dos anos 80, o rock ele tocava até nos programas de auditório, né? Exato, isso. E aí a gente tinha um programa do Faustão na Band, nos sábados à noite, que era o Perdidos na Noite. E do Serginho na TVE também. Do Serginho Groisman. É só procurar no YouTube, tem tudo lá. Então foi um período muito fértil do rock, né? E surgia muita banda, na cidade surgia muita banda de rock. Eu só não sei se o rock perdeu espaço, porque quando veio o Metallica, que eu tava vendo agora, 75 mil pessoas no Morumbi, 55 mil no Curitiba. Ele perdeu espaço na mídia, né? Não, sim, mas aí que tá. Sempre vai ter espaço para essa
sei lá, dá pra dizer isso, tu pode estar dizendo besteira, Sim. contra a cultura, essa coisa mais subversiva, vai Sim. ter sempre espaço, mesmo que não tenha a mídia, né? Vai ter sempre espaço. E uma quantidade de bandas novas, né? Só que eu não vou me atrever a dizer o nome aqui, porque o meu inglês é horrível. Né? Aquela que a gente descobriu essa... A Ego Kill Talent. Cara, eu vi essa banda, velho, cara. eu não sabia, eu não conhecia. Abriu o show do Metallica. Sim. Lá. O baterista dos caras era um carinha que era baterista do Sepultura. E o vocalista é gaúcho. Do Reação em Cadeia. Isso. E tinha mais que... Então, a minha filha, Raquel, ela tem uma lista de banda que ela escuta, que eu passei a escutar ontem mesmo em casa ali, estava esperando uma visita, escutando. Fantástico. O meu filho já tem outras bandas fantásticas. E assim, ó, e quando a gente olha os clipes dessas bandas, é ginásio lotado, estádio lotado. São bandas maravilhosas. Né? Claro, talvez não tenha mídia, né? Mas a gente sabe que tem baita espaço. Exato. Né? Tem um nome, né? O rock também, assim, uma coisa muito forte do rock é o rock gaúcho, que foi muito forte. E muito marcante. E essas grandes bandas, tipo Nenhum de Nós, Cheiro do Havaí, Replicantes, Taranatiriça, TNT, pô, esses caras tocavam direto aqui em Alegrete. Tocava aqui. E mais outros músicos que não eram roqueiros, né? Mas que vinham na mesma vibe, assim, Nelson de Castro, Ney Lisboa, né? Sei lá, outros... Bebeto Alves aqui. Então, essa galera transitavam aqui em Alegrete. Alegrete tinha muitos festivais legais, desde música nativista, que era a Ronda, né? Que é aquela letra daquela música Juventude, ou Pampeão, né? Que tocou aqui nesse festival, aqui em Alegrete, né? É uma letra sensacional, né? Tira a letra aí da palavra peão. Maravilhoso. Linda música. Você sabe, são os clássicos. E tinha um festival que era o Projeto Cantar. Gente, o Projeto Cantar era muito legal. Eu participei ativamente como público do Projeto Cantar. E esses caras, muitos músicos que vinham de bandas estudantis e tal, tocar aqui, se tornaram depois músicos profissionais. Né? Então, era muito forte. O rock gaúcho era muito forte. Né? Muito. E vinha pro interior. Sim, e tocava muito em Alegrete. Engenheiros, TNT, Cascavedetes, estavam sempre aí. Eu ainda era um privilegiado, eu morava na frente do Clube Juventude. Né? E não tinha perder show. Exato. A maioria dos shows eram ali. Eram ali. Né? Porque era muito difícil tu botar esses caras a tocar no cassino, né? Sim. Tu foi naquele show do Barão Vermelho? Que teve no Barão Vermelho, no Clube Juventude. No Barão Vermelho, no Oswaldo Aranha. No Oswaldo Aranha. Que show, cara. Veio o Barão Vermelho, logo veio o Alceu Valença, cara. Alceu Valença. Eu vi o Alceu Valença aqui em Alegrete no show mágico e tinha visto em Bagé ele Cavalo de Pau. Cavalo de Pau. Sério? Aqui, né, tinha shows legais. Sim, tinha muita coisa. Muita coisa. Sim. Eu nem sei assim qual é a nossa geração foi muito privilegiada nessa época aí. Muito show. Era muito show nacional que vinha aí, cara. Vinha. Eu lembro que a primeira banda que eu fui foi o Taranatiriça. Eu era menor ainda, mas consegui ir, cara, assim, foi uma aventura, assim, mas sensacional. Aí foi marcante aquilo, rock, né? E aí eu senti assim... Eu tive o privilégio de ir num festival que eu fui... Não sei como é que eu entrei, não sei como é que saí, mas é um festival sensacional, foi o Cio da Terra. O Cio da Terra foi uma loucura em Caxias. Eu fui lá nos pavilhões da Feira Uva, assim, aí tu viu lá Elba Ramalho, Edinardo, se eu não me engano, o Hermeto Pascoal, né? Só fera. Louco. Só fera. Muito legal. Sim, eu também transito pelo esse MPB aí, gosto muito desse MPB. O rock é a minha trilha sonora, é rock, mas aí eu sempre começo lá, vou tomar minha cervejinha, boto aquele rockzão assim, depois eu vou baixando, termino no MPB. Ou às vezes alguma nativista, eu boto lá, às vezes eu boto alguma nativista, eu gosto muito do César Passarinho, escuto muito César Passarinho, adoro os então, esses caras nativistas também tinham muito espaço, né? Tinha também. Muito bom. Cara, eu senti uma emoção muito grande escutando o César Passarinho uma vez no palco ali do Centro Cultural. Eu não sei o que eu andava fazendo pelo centro, eu tinha acho que uns 14, 15, e tinha um festival ali, não sei o que era, ali era um... Eu acho que era algum festival da Rádio Alegrete, e eu entrei e o César Passarinho estava cantando Guri.
Cara, que emoção, cara, que sabe, Pois é, a guri, potência daquela voz daquele cara era pois é, fantástica. eu vi guri, foi a única vez que eu fui, na Califórnia. Hum, Califórnia que ele ganhou. sim. Califórnia que ele ganhou como guri tem um fato interessante. Tava rolando a Califórnia, final da Califórnia, e as pessoas olhavam um pouco para um lado, olhavam para o Califórnia. O lado, sabe o que era? O Grêmio tava jogando com o Hamburgo. Ah, final! Na final, era final da Califórnia e final da Copa. Copa Toyota. Daqui a pouco o cara tava lá cantando, né? Bota não sei o que. Gol! Que fato interessante isso aí, tu vê só. Que Metade da loucura. Califórnia, metade do. Que loucura, né? Que falta faz esses festivais, né, cara? Nada. Ah, tá louco. Os últimos grandes espetáculos que eu fui, assim, não foi muito, foram poucos, né? Mas o que eu fui, assim, os últimos legais, foram no Fórum Social Mundial. Ah, sim. Ali eu Nos peguei primeiros o Ira, ali, peguei Vitor Paz, sim. peguei... Vitor Paz, cara, é muito bom, cara. Eu tá gosto louco, muito de Vitor Paz. Cara, Não, eu fui... vi Rapa. Sim. E a velha guarda Portela. Mas, credo, olha, o Fórum Social Mundial foi a últimos grandes... No Fórum Social Mundial foi quase que eu apanhei do fã-clube do Papas na Língua. Eles estavam lá? Foi, aí ia tocar uma outra banda, acho que não me lembro se era um Indenosa, não me lembro qual era a Isso outra tudo no banda. Fórum. Isso, eu acho que era Cachorro Grande, acho, uma coisa assim. Isso. E aí Tinha Ultraman, tocou tinha Ultraman. Ultraman. Aí tocou lá o Papas lá, e aí eu disse, tá, deu, meio bêbado, né? Deu, não aguento mais, não sei o que tem, e você virou umas gurias assim pro meu lado. Tudo com camiseta. Fã, né? Tudo camiseta do Papas na língua, assim, foi mal, foi saindo de cantinho. Mas o festival, o Fórum Social, né, tinha era muita cultura, muito rock, né? Agora, o último parece que foi mais, assim, mais elitizado, foi mais retirado, só um público mais escolhido, eu tô assim, rindo né? porque tem uma história com Papas da Língua, eu não sei se eu conto aqui que eu fui no Caixara. Eu fui no show dele no Caixara, eu mesmo, sim. e abriu a Blackstone. Rockão, do Igor, né? Muito legal, Boa banda. rock, banda, tocando e coisa e tal. Aí quando os caras começaram na blusinha branca, acho que eu e ela ficamos acho que numa música, ficamos embora. Na verdade eu paguei ingresso pra ver o Blackstone. Mas eu queria ver a outra, né? Sim. Na primeira blusinha branca. Não é um tipo de música que não... Não, acho legal. Mas não sei, aquele dia eu não tava bem, não tava escutando o Serginho Moá. Sim, mas o Serginho Moá também tem uma baita história, né? Ele é daqui do Uruguaiana, ele, né? Pai dele puxador dos Caldas. Exato, Inclusive, ele foi aqui dos Canutos, né? Sim, eles chegaram a puxar samba aqui na avenida, exato, isso. Mas é um baita cantor, Eu tava cara. muito inspirado pra escutar aqui. Às vezes eu tô... O estádio espírito não tava, né? Eu tô no rock, né? Esses dias a Carol se apavorou que eu estava escutando o Cascaveletes e fiz uma live. Ela foi correndo lá no quarto, ela tava tomando uma cervejinha, tava fazendo a live, cantando ainda Cascaveletes. Que eu gosto muito do Cascaveletes, cara. Sim. Eu me lembro assim, tinha muitos esses encontros nos anos 80. Sempre era assim, né? Tinha um congresso, né? Sei lá, congresso no Estado de Estudantes, tinha... Aí sempre era no Araújo Viana, né? E aí, então, essas bandas, elas tocavam, né? Então era muito legal, cara. Sim. Muito. Eu tive a oportunidade de assistir Camisa de Vênus no Araújo Viana, cara. Não, nunca. Foi em 2005, acho que eles estiveram, né? Eu tive participaçãozinha agora com Camisa de Vênus. O Marcelo Nova deu umas rateadas. Tu viu o show dos 40 anos do Rock Nacional? Sim. Eu dei umas olhadas por cima, eu dei todas. Eu vi quase todas. E eu vou dizer assim, de todos... Eu não gostei. Ele fez uma manifestação meio chata lá. Inclusive, assim, muito. Achei bobando demais. Isso. Das outras bandas maravilhosas. Não, muito bons. E tu sabe que agora a última banda gaúcha que surgiu, assim, foi o Cachorro Grande, que inclusive surgiu e já acabou, né? Mas Bideu Balde é outra banda boa, assim, mas a gente tá agora com um período meio que, uma safra meio baixa, assim, de bandas. Eu não sei dizer quem são, mas... Eu acho que tem, a gente escuta. Sim. Porque eu escuto muito, assim, a 102.3. E ali os caras estão sempre falando de programação, coisa e tal, sabe? E tem coisas novas. E tem muita gente nova, gente, que não sei nem quem são. Sim. Né? Que essa garotada, volto a falar da minha filha, né? Que ela escuta, agora mesmo ela está indo para um show lá, Porto Alegre. Eu nunca ouvi falar. Né? Mas já vai ter casa lotada, né? E outros tantos, né? João, não sei o quê. Mas uns caras assim,
coisas interessantes. Tocaram o Lollapalooza. Esses dias eu escutei, o filho da Carol estava escutando o Baco Exu do Blues. Muito bom, não conhecia também, é lá do Nordeste, né? Pernambuco, eu acho, é para aquela zona lá, do Nordeste. Baco Exu do Blues, muito bom, cara. Gostei muito da música dele, assim, fantástica a música do cara. Eu sou um escutador de música, né? Eu não tenho absolutamente conhecimento maior, né? Eu gosto, sou daquele cara que... Pra mim, assim, se a música me embalou, é boa. É boa, se ela me embalou, é boa. Eu sempre digo assim, não sei se estou falando correto, eu sou eclético dentro de uma faixa. Sim. Né? Eu transito do samba ao rock dentro de uma faixa. Sim, sim. Né? Tem coisas que eu não escuto, né? Não. De forma alguma. Exato. Né? Eu sou chato nisso. Né? Eu sou chato em alguns estilos musicais, assim, eu não consigo. Eu me nego. Eu não consigo. Eu não transito. Sim, não, mas a música é um dom, assim, fantástico, cara. É bom escutar música, vamos ver as pessoas tocando. Quando eu vou procurar vídeo no YouTube, eu procuro show ao vivo. Claro. O que eu gosto é ver os caras tocando ao vivo, assim. Pois esse foi o meu problema no show do Metallica. Eu comprei, o show era para ser na Arena do Grêmio. Eu ia conhecer o estádio, nunca entrei lá. Então eu sou 0-0 para futebol. Né? Eu ia conhecer o estádio, só conheci o estádio, não tinha show. Né? Aí eu fui ia comprar. Aí deu pandemia e tal. Aí nós fomos pro estacionamento da Fiergs. É um troço longe, lá Zona Norte, e assim, aí dividiram o espaço em dois, né? Espaço premium e a galera, né? Que eu tava lá no fundão. Então, e o palco não era alto. Tinha que ser mais alto o palco. Resultado, todo mundo no mesmo nível, né? Bota aí 30 pessoas no mesmo nível. Né? E aí quando começa a tocar, a galera começa a pular. Aí bem no fim eu fui pro show para ver telão, né? Não tinha. Não, eu nunca consegui parar um minuto olhando o cara fazer um solo. Tu quer ver a cara do cara. Exato, tu quer ir lá na frente. A reação do cara. Isso é muito legal. Eu já fui em muitos shows que aquilo que tu vê na TV, depois tu vê ao vivo, tu diz, olha só, igual, né? O jeitão, igual. Ou o contrário, né? Tu vê ao vivo, depois vê na televisão, igual. Né? Isso que é legal. Chega perto do músico. Eu quero, quando eu vou em algum... Agora faz tempo que eu não vou em show, mas eu sempre gostava de descer lá, de ficar lá na grade. Claro. Lá na grade, no agito. Mas agora eu, como tu disse, eu não tenho saúde também para estar lá. Não. Porque lá tu tem que pular mesmo não querendo pular, né? Não, eu vou ter que contar aquela hora ali. Foi muito legal pelo seguinte, eu fiquei uma galera, tudo metaleiro, né? Sim. E aí a galera que ficou à minha direita, porque a minha esquerda é meu filho, meu colega ali, o Diego, com a esposa, mas os caras à esquerda. Assim. Mas na minha direita tem uma galera ali de Santa Maria, da Quarta Colônia. Tudo, né? Trajado de metal. E aí eu comecei a bater papo com os guri ali, sabe? Papo. Daqui a pouco, tipo, esse cara aí é o tiozão aí, sabe? Imagina que eu ia imaginar assim, né? Sim. Cara, quando tu começou a tocar o Metallica, aqueles caras começaram a pular, e eles fizeram um cordão. Eu me senti uma ilha, assim, protegido. Eles mesmos me protegiam, né? Sabe assim, o cara, sabe? Eu era o cara legal. Sim, exato. Deles, sabe? Mas entre os roqueiros tem isso aí, né? O tiozão que gosta de rock, nosso parceiro, né? Protegendo. Proteger esse cara aí. Muito legal. Imagina tudo a idade do meu filho, né, cara? 20 e poucos anos ali. E a milhão os caras, né? E aí, então, eles me... Mas tu sabe que eu tive um show que foi bem legal, assim, ó. Que foi no show do Paralamas de Sucesso. Eu vi fotos tu postando. Pois tive em Santa Maria. E a minha esposa, a Simone, ela tem uma... Né, ela gosta de ver o show. E daqui a pouco ela tá... Se deixar, fica em cima do palco. E ela gosta daquelas de em camarim, de papo dos músicos. Ela vai se empolgando. Não, cara, nós já tomamos muito bolo. Tipo, o bolo do Frechar, em 2 shows, né, do Barão, ali no Pepsi on Stage e aqui no Uruguai. Né? Tipo assim, tá numa fila, um tempão aí, os caras já foram embora. Você faz, né? Tá. E aí nós resolvemos, ela resolveu, eu vou no embalo, né? Bem contrariado, tá na fila pra ver se os caras do Paralamas nos recebiam. E eu pensei, mas os caras não vão receber a gente nunca, né? Pra mim é a banda que abriu portas pro rock brasileiro. Exato. Né? Não tem, assim, gente, para minha surpresa, eles atenderam todos e numa simpatia, numa simplicidade. Assim, ó, ali tava um cara que lançou todas as bandas nacionais da época.
né? Tu pode perguntar quem é o pai de todos eles. Eu sempre paramos que abriu a porta em Brasília, foi pro Rio. Numa simplicidade, ele tá o João Baroni, né? O Bi Ribeiro. Mas os caras conversando assim, conversando. Daqui a pouco eu disse, o Baco, eu curto que tu gosta de história, o João Baroni. Aí já conversamos, sim. sabe? Aí tá, é tudo muito rápido, tem toda uma galera lá, né, pra entrar. Aí tem os outros músicos de apoio que são assim sensacionais, estão com a banda desde o início. Os caras ali pararam, posso bater o rosto? Claro! Sabe aquela história de botar o dedo, mostrar? Eles têm que colocar o dedo pra ti, sabe? Sabe, um carinho. E aí tu já é fã, aí tu admira mais ainda. Sim, fica mais fã ainda. Mais ainda, porque tem de bundão nesse mundo. Tem. Não. Sabe, um programa que eu gosto de escutar em rádio é o Batalha Musical da Gaúcha, todos os sábados pela manhã. Sim, também. E hoje foi Kid Abelha e Blitz. Hoje eu não escutei. Eu gosto, é um programa legal, eu acordo de manhã e já ligo. Até esse dia foi uma sacanagem da Gil contra Caetano. Sim, eu vi. Eu tive que dar empate, né? Tive que dar empate. E... Até que ganhou, o Caetano ganhou, né? O Gil ganhou. Não, ganhou o Caetano. Mas é um programa muito bom da Gaúcha, cara. E hoje era Kid Abelha e Blitz, assim, duas bandas também, assim, que, bom, nos anos 80 era só o que dava, né? Em tudo que é lugar. E é um programa legal de rádio, assim, que é um programa que eu gosto, assim, é esse Batalha Musical na Gaúcha, todos os sábados pela manhã. Já tô fazendo propaganda pra Gaúcha. A Blitz talvez seja assim, a primeira, né? Sim. Primeira. Então, a primeira rock, eu acho que tocou, foi num programa do Fantástico, foi de uma música da Blitz. Da Blitz. Pois isso também é uma coisa assim, né, lá dos anos 70, todo mundo esperava um clipe do Fantástico. Exato, não tinha nada dessas coisas que são hoje. Então, se tu botar um clipe do Fantástico, era sucesso. Mas os clipes do Ney Mato Grosso, todo mundo esperava um clipe, todo clipes domingo. do Raul Seixas, tá louco. Todo domingo a gente esperava o clipe do Fantástico. Um clipe. Exato. E essas bandas todas surgiram num clipe do Fantástico. E aí era o que tocava naquela semana nas rádios. Os DJs e rádios esperavam um clipe, né? Era o que ia tocar naquela semana. Porto Alegre, a grande rádio que abriu as portas era a Rádio Continental. Isso, eu escuto até hoje. Escuto até hoje Continental. Não, agora é um pouco mais assim, é uma música de elevador, mas ainda tá tocando. E a Rádio Fluminense. E a Ipanema, Fluminense, né? Mas isso é nova perto daquelas épocas. Sim. E a Rádio Fluminense do Rio, né? Que tu não tinha como pegar, porque era FM, né? E não tinha essas tecnologias de hoje. Mas era isso, né? As rádios tocavam. Sim. E a gente aprende aí, né? A gostar das músicas. Era uma mistura de referência, assim, e com contestação. Né? Exato, Contestação. Nós saímos de um período pesado, né? Claro, quando a gente diz assim, o tal rock dos anos 80, mas claro que nós temos que pensar que existiram também os pais deles, né? Todo o movimento tropical, os Mutantes, né? Então, o próprio Raul Seixas, mas é a riqueza da música brasileira. Sim, é fantástica, a música brasileira é fantástica. Muito fantástico. Eu sou um escutador de música, escuto muita música. Agora tem um filme espanhol bem legal, chama-se A Família Perfeita. Aí, a trilha sonora, duas músicas brasileiras, assim, legal. Às vezes eu tô vendo uma série espanhola, ou até mesmo inglesa, daqui a pouco a trilha sonora é uma música brasileira. Que massa. É muito massa. Tipo, as pessoas reconhecendo a qualidade da música, né? Isso aí é muito bom. Cara, não sei se quer falar mais alguma coisa. Mas tô por ti. Sim. Tem alguma questão aí que o pessoal tá colocando? Tem alguma pergunta aí? Alguma revelação? Além da bomba que ele jogou na... Essa ficou boa. Mas não acertei ninguém, viu? Não acertou ninguém. Até porque trouxe quente pra Mariana. Mas é isso, cara. Eu não sei... Bom, o princípio que... falou de referência. É uma geração, né, gente? Assim, o Jefferson Leite, né? O Wilson lá de Uruguaiana. Se eu vou numerar todos, João Auri, que João Auri, quarta-feira, João Auri. O João Auri tá assistindo. O Pedro Pontes, assim, eu me lembro desses caras mais velhos, a gente escutava eles. O Paulo Martini. O Paulo Martini tá mandando um abraço pra nós aí. Ele disse que ia estar
O Paulo Martini. O Berbe, Leandro Berbe. Um abraço, Berbe. O Berbe a gente convidou para vir aqui, mas ele está em Porto Alegre. O Berbe é o tipo de cara que, né, a história da música alegretense passou para ele, né? O Berbe tá, exato. Eu escutei ele muito. Sim. Né? O Berbe, ele está convidado, só falta ser quando ele vir em Alegrete, a gente vai marcar a Berbe, tá? Quem mais está aqui? O Ariel Pereira. Esse aí, irmão, não vale. Não vale? Não vale? Daí Pelotas. Não, mas muita gente. Aqui, ó. O que o Jefferson disse aqui? Felipe é o rei da carapinha. Não, se eu botei fogo no apartamento dele fazendo carrapinha. Como é que é isso aí? Fui fazer uma carrapinha lá, acho que o fogão era muito forte, que destruía a panela. Na verdade, eu fui fazer outra coisa e me esqueci. Quando a gente veio, derreteu a panela quase, assim. Carrapinha, imagina. Aí tem coisa pra contar, né? Sim. Sim, não, Berto. Vamos combinar aí. Quando tu chegar em Alegrete, já manda um recado e vamos fazer contigo. História, né? De muito pra contar. Total, né? São anos. Né? Tu tá pra te aposentar então já. Pois é, instituição privada sim, pública ainda vai faltar um pouco, mas vou continuar, né? Um pouquinho mais. É isso, né, gente? É que assim, como é que eu vou te dizer? Eu vivi, eu e todo mundo, né? Essa geração dos anos 80. Quando fala geração dos 80, eu tô lá. Sim. Imagina assim, tu e foi imagina, muito intenso, né? Claro, tipo assim, tu imagina assim, ó, luta pela Constituinte, né? O Teotono Vilela fazendo peregrinação desse Brasil inteiro, né? Até o Milton Nascimento homenageia ele com uma música, Menestrel das Alagoas. Aí tu tava num ato que o cara tava falando lá, né? Aí toda aquela primeira campanha para governador do Rio Grande do Sul, tu acompanhou, foi o meu primeiro voto. Aí depois a luta, né, da campanha das diretas, o primeiro comício aqui na Praça Nova, né? Em Santa Maria, nos comícios, Pelotas, andando por aí, fazendo campanha para direta. Então, quando eu dou hoje para meus alunos, sabe, pessoal, em 84, emenda Dante de Oliveira, cara, eu tava ali. Eu não digo desprezo, mas eu tava ali. Sim. Sabe, eu era público. Sabe que é legal isso que a gente acaba se encontrando na história, né? Claro. Eu participei disso, eu tava ali. Sim, né? por exemplo, assim, eu ia falar no ato eu ia falar no ato, mas como a gente era pequeno, no caso do PT na época, né? Nós tínhamos só o direito a uma fala, e nada mais justo que o presidente, né? A eleição do Tancredo Neves, né? Eu e mais uma meia dúzia nós fomos protestar, olha só, infantilidade, né? A vitória do Tancredo. Tava todo o MDB, PFL na frente do Centro Cultural comemorando a vitória, e mais do que justa. Aí nós fomos lá protestar, porque a gente queria as eleições diretas, né? Eu me lembro, acho que era uma faixa assim, olha só. De um lado é Palacete subindo, do outro lado Zé Barracos caindo, querendo diretas. Eu e 4 caras achando que tava abafando, mas ninguém deu bola pra nós. Então tava lá, entendeu? Aí em 86, né? A luta pela Constituinte. Aí, naquela época eu apoiei o Tarso Genro, acabou não se elegendo. Aí em 87, o dia que a gente estava arrecadando tudo que era assinatura por aí, porque tinha aquelas emendas diretas que parece que conseguia 1 milhão de assinaturas, essas propostas para a Constituição ia para uma comissão. Então andava, acordava de manhã, já ia para uma barraquinha ali na praça, sabe? Então isso que tu conta a história, estava ali presente. Né? Toda a história do primeiro voto para presidente da República, que estava lá fazendo campanha, né? Isso é legal. Aí depois, em 93, depois em 93, né, eu fui coordenador, foi o meu primeiro racha com o PT naquela época, porque o PT apoiava o parlamentarismo, e eu fui escolhido pelo partido para ser da Comissão Municipal para a Defesa do Parlamentarismo, na hora o pluralismo mudar. E eu continuei, porque eu tinha a convicção de que o parlamentarismo é melhor. Né? É que naquela época tinha uma campanha muito forte, principalmente da esquerda, que é para o presidencialismo, né? Não, mas aí que tá. O que acontece? Assim, na verdade, tinha 2 grupos políticos que eram presidencialistas, assim, fora a direita, que eram os brizolistas, PDT, e o pessoal interna do PT, da Convergência Socialista, né? E o resto, todo mundo era parlamentarista, PCdoB, PCB, PT. Só que aí tem uma conjuntura que era a seguinte, ó. O que aconteceu? Veio a eleição do Collor, né?
Aí veio o quê? Veio a eleição do Collor, veio o impeachment, e aí, né, as pesquisas davam Lula lá em cima para as eleições de 94. E aquela história assim, eu sou parlamentarista, mas vamos deixar para depois de que eu ganhar as eleições, né? E aí, ao mesmo tempo, o que está surgindo paralelamente? O Plano Real. Fernando Henrique também era parlamentarista de carteira, mas agora eu estou no páreo, deixa para depois. Então, era um jogo ganho e acabou perdendo, porque as grandes lideranças parlamentaristas deram um passo atrás de forma extremamente oportunista, na minha opinião, e a gente paga isso até hoje. Por quê? Até hoje. Porque em 86, não, aliás, desculpa, 88 nós fizemos uma Constituição que era para ser transição para esse parlamentarismo, na minha opinião. Tanto que, né, tanto valorizando muito o Congresso Nacional. Já porque sabia, porque as grandes lideranças, né, e já previa ali o plebiscito. O resultado, né, hoje, olha o que entrava hoje o parlamento, né, no sentido que tu não tem agilidade, exatamente porque montaram um tipo de Constituição, mas presidencialista. E aí isso trava muito. Imagina, um projeto de lei para ser aprovado leva tempo. Bate a trema, tipo, os caras né, fizeram coisa errada. Entendeu? Então, eu participei de todas essas coisas da história que hoje eu conto, né? Para os alunos, assim, isso aqui é tal coisa. E aí, claro que eu fico pensando, eu fui sujeito desse processo aí, né? Claro, tudo. Mas é bom, uma coisa legal tu ter reconhecer dentro de todos esses processos, assim, porque, né? Porque até um certo período da minha vida, eu não fui espectador. Sim, e contribuir. Claro, eu estava lá, achando, né, dentro do meu tamanho, dentro da minha limitação, fazendo a minha contribuição. Porque uma coisa que a gente sempre diz, inclusive, nosso lema aqui do Tolstói: a quem passe pelo bosque só veja lenha para a fogueira. A gente não passa aqui só para ver lenha para a fogueira, a gente quer fazer muito mais que isso, né? Imagina assim, eu vendo, né, assim, só de congresso de Uni, quantos eu fui, né, e naquelas épocas brabas, em 83, nós andando no ônibus, assim, daqui a pouco o motorista para o ônibus, assim, e olha os olhando desse tamanho, assim, pessoal, decretaram estado de emergência em Brasília, e nós estamos indo para São Paulo, o que eu faço se perguntarem se vocês estão dentro do ônibus? E tudo guri, né, cara? E agora vamos prender, pelo amor de Deus, vamos prender aqui, porque estava sendo votado uma questão sobre a questão do salário mínimo, rosto salarial, e naquela época estava se formando a CUT, a Central Geral dos Trabalhadores, depois uma CONCLAT, coisa e tal, CONCUT, enfim, e nós estamos indo para São Paulo, né, gente? E para ir para esse congresso em São Bernardo do Campo, que era o antigo, onde nasceu a CUT, inclusive, se não me engano, foi lá o congresso. E olha, a cidade de São Bernardo, né? ABC Paulista, nós indo para lá. E digo, agora sim, né? Vamos, todo mundo. Aí começamos, o que a gente guarda? E dentro do meu ônibus tinha uma enorme bandeira, gente, uma bandeira assim, tamanho da fachada aqui da livraria, da Resistência. Né? E guardado dentro da coisa do ônibus, e agora? A gente falava, todo mundo vai cair. Mas não aconteceu nada, a gente foi e voltou. Mas foi muito legal, foi o meu primeiro congresso. Essas coisas são hoje, tu conta isso, né? Com uma coisa bem interessante. E que bom que a gente possa seguir contando esse tipo de coisa também, né? A gente tem a oportunidade de contar, né? Por isso que é importante a democracia. Exato, por isso que a democracia é importantíssima, né? Pra gente poder contar e fazer e participar desses momentos históricos assim do Brasil. E a gente tem que ter a tranquilidade de saber que a gente se equivocou, que a gente errou, né? Olha que é legal a gente mudar de posição, a gente vai amadurecendo, não só na idade, no corpo, mas também nas ideias, também. Né? Não é vergonha chegar e dizer assim, olha, eu pensava tal coisa e diferente. Exato. O mundo mudou, né? Eu tive uma outra visão, uma outra ótica, né? Hoje já não sabia a verdade, quando alguém vem com aquele me cansa, eu me vejo neles, sabe? Sim. Eu digo, pô, ele devia ser chato. Como eu era chato e não sabia. Era chato e não sabia, né? Sério, porque não é. Cara, eu quero te agradecer cara, por a tua disponibilidade. Eu até me fã. Foi muito esperado, muita gente estava aguardando, né? Sempre avisando o pessoal que a nossa vai estar disponível no Face, no YouTube e também no Spotify, para quem quiser assistir
Eu completo, esperava né? uma discussão muito profunda, assim, sabe o meu estilo, assim. Não, mas é bem assim, bem nesse estilo que a gente quer que as pessoas venham para conversar, assim, despidos, assim, né? Pra coisa Nós fluir. temos o nosso herói aqui, né? Também Leonardo. Como é que é mesmo o personagem? Do Leonardo? É. Falcon. O Falcon. Falcon. Ah, tá bom. Tá igual o Falcon. Não, tá ótimo. Então tá, cara. Obrigado Eu mesmo, agradeço. tá? Agradeço. E tá lá, igual o Falcon, ó. Viu só, igualzinho. Verdade. Tá igual o Falcon. E aí, cara, é isso, cara. Só te agradecer mesmo, Eu assim, que tua agradeço. disponibilidade, assim, sempre, as portas são sempre abertas, quando quiser vir aí, não precisa vir para dar entrevista e nem para comprar, só para conversar já vale a pena. Sabe que a vida da gente é uma correria. Né? Sim, exato. Correria. Exato, é uma correria, mas quando tiver tempinho, Certo. aparece aí pra gente conversar. Agora o Telmo já tá em casa, possivelmente ele vai aparecer essa semana que vem agora aí. É certo que ele vai pintar. Ele sempre chega, ele entra aqui e diz assim, meu irmão em Cristo. Então é isso, pessoal. Obrigado, então. Um beijo pra todo mundo. Tudo de bom aí, bom final de semana para todos. Um abraço. Legal.